Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 83 da NBR 6122 de 2019. Estacas metálicas ou de aço? Vem comigo! Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 83 da NBR 6122 de 2019. Meu nome é Christian Porcino, sou doutor em engenharia civil, trabalho com projetos de fundações, projetos de estruturas, projetos de contenções, drenagens, terraplenagem, trabalho na área civil. E aqui nesse canal nós estamos acompanhando aqui o projeto de execução de fundações a partir da NBR 6122 de 2019. Nosso intuito é passar por toda essa NBR e estamos já finalizando essa NBR, de certa forma finalizando, porque já estamos nos seus anexos, apesar que os anexos são bem densos, são bem completos, tem muita informação nesses anexos que são importantes para a engenharia de fundações, importantes no que tange aos procedimentos executivos. Estamos agora especificamente nessa aula de número 83, iniciando o anexo F, normativo, que são as estacas metálicas ou de aço, procedimentos executivos. Vamos começar essa história, né, das estacas pré-moldadas de aço. A gente já comentou isso, que as estacas pré-moldadas podem ser de concreto, de madeira ou de aço, mas que a gente trata teoricamente pré-moldadas na nossa mente no dia a dia, imaginando apenas as de concreto, né, que nós encerramos na última aula. Hoje nós vamos começar esse anexo F, que é um anexo normativo, que são as estacas metálicas ou de aço, procedimentos executivos, muito importante, pessoal. Quando a gente fala de estaca de aço, a gente pensa basicamente bate-pronto só nos perfis I, né, os perfis W, né, pensamos muito nos perfis Gerdau, né, pensamos nessa história, mas nós temos outras estacas também metálicas que têm sido muito usadas, não só fora do país, mas também dentro do país, que entram também nesse aspecto aqui das estacas metálicas. Lembrando uma coisa muito importante que deve ser levada em consideração para as estacas metálicas ou de aço, né, é a parte da corrosão, a parte da espessura de sacrifício que a gente deve considerar. A gente já falou disso lá atrás, quando falou das estacas metálicas, mas é muito importante a gente levar isso em consideração, saber qual que é o potencial redox lá da região, qual que é o tipo de solo, né? a possibilidade corrosiva daquela região é importante para a gente levar isso em consideração. Por isso a gente busca informações, a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando conhecimento, para que a gente tenha realmente conhecimento técnico difundido, compartilhado e obtido por nós para sermos fortes naquilo que a gente chama de teoria, para que quando chegar a hora de resolvermos os problemas práticos, a gente seja realmente conhecedor do assunto e saiba, né, interpretar o problema e, melhor de tudo, saiba evitar o problema. Isso é importante para nós. O objetivo desse anexo F1, ele é similar a todos os outros que a gente já falou até agora, é complementar a seção 8, que é um capítulo que falou das fundações profundas, especificar insumos, que são os materiais que a gente vai usar, e detalhar a diretriz construtiva, com alertas, com especificações, com procedimentos que não devem deixar de ser executados, tá? Podemos aprimorar esses procedimentos no que tange a algum ponto pela experiência executiva, mas não podemos abrir mão desses procedimentos, dessas diretrizes construtivas normativas, que elas nos mostram realmente o caminho correto a seguir. Isso vale para projetistas, para executores, para quem acompanha a obra, o fiscal, né, a fiscalização, e também para quem contrata todos esses profissionais. Então, características gerais das estacas metálicas, né? O que a gente falou, né? A gente antigamente falava muito de trilho, né? Estaca metálica em trilho, né? Que também não deixou de ser usado, né? Ela é usada ainda. Os trilhos podem ser simples ou uma seção composta, né? Eu posso ter um trilho duplo, um trilho triplo, eu posso formar uma seção bem rígida aqui com trilhos. A mesma coisa com perfis I e W, né? São perfis até
catalogados, por exemplo, a Gerdau tem catálogos específicos para as estacas, né, que tem características específicas de estacas, né? Nós podemos ter os perfis simples ou posso ter perfis compostos também. Temos também, né, os tubulares, né, os perfis em tubos com ou sem costura, né, muito utilizado na construção civil ultimamente, né. Temos as estacas helicoidais, que nós vamos falar um pouco delas na experiência no Brasil em linhas de transmissão, em estacas tracionadas e também comprimidas, que usam esse perfil tubular sem costura, com uso de hélices soldadas, né? Hélices soldadas a cada um espaçamento X, né? 3 hélices, 4, 5, 6 hélices, né? Com diâmetros de hélice variando em função da resistência do solo, em função das propriedades do solo, né? Existe essa, só que lá fora isso também não é só usado para tração, né? Não é usado somente para linhas de transmissão, que é o muito usado aqui. Lá fora usa no predial, usa no industrial, usa em todos os campos, né? Pontes, usa em todos os campos, tá? Então, o que fala esse item F2, né? Esse item F2, características gerais, né? Elemento estrutural produzido industrialmente, podendo ser constituído por perfis laminados ou soldados, simples ou múltiplos, foi o que a gente falou. Eu posso ter o perfil isolado, eu posso ter um conjunto, né, aumentando a rigidez e a resistência unitária da minha estaca, né? Tubos de chapa dobrada ou calandrada, né? Tubos com ou sem costura e trilhos, todos esses claramente, né, funcionando como característica de perfis que são estacas metálicas ou de aço, todos eles entrando nesse aspecto. Por isso que essa caracterização geral engloba todos esses, para deixar bem claro quem são essas estacas metálicas e a gente não ficar limitado, né, a olhar apenas para os perfis laminados ou soldados, apenas para os trilhos mais antigos, mas que ainda é usado, mas também entender nessa parte de simples ou múltiplos, a parte dos tubos com ou sem costura, os tubos de chapa dobrada ou calandrada, né? Então isso tudo está encaixado aqui neste grupo, né, de estacas metálicas, de estacas de aço. Aqui mostra também, muito utilizado na construção civil, são as estacas prancha, né? Elas são usadas para contenções, né? Muito usadas para contenções. Temos diversos fabricantes, produtores que até alugam, trabalham com aluguel de estaca prancha, né? E trabalham com esse tipo de estaca. Tem essas seções variadas, né? Mas a seção basicamente mais conhecida, uma seção essa em forma trapezoidal aqui, muito conhecida, né? Muito utilizada na construção civil, as estacas pranchas como escoramento provisório para execução das obras, evitando um taludamento não permitida, talvez por falta de espaço na obra, né? Então aí a gente encontra, por exemplo, o pessoal da VPA Equipamentos, muito conhecido, que aluga esse tipo de material, trabalha com esse tipo de material. E a execução dessa cravação da estaca prancha também, martelo vibratório tem sido muito utilizado, né? Essa história do martelo vibratório, que é um conhecimento que nós precisamos ser fortes na teoria, buscar o conhecimento geotécnico, mecânico e estrutural desse conceito de martelo vibratório, buscar essa informação. Tem tido workshops interessantes pela BNS Núcleo Minas Gerais aqui, já foram 2 interessantes que eu participei como ouvinte e aprendi muito sobre esse assunto. Tenho certeza que virão outros e a gente vai realmente aprofundar nesse assunto, né? Aqui eu estou mostrando aqui um detalhe, porque é um trabalho que a gente usa muito, né? Esse dimensionamento de estacas helicoidais e o uso de estacas helicoidais em compressão e tração para torres de linha de transmissão é muito utilizado, tem sido muito usado, gerando um aspecto importante que a gente precisa estudar e evoluir mais. Existem estudos, né? Estudos importantes acontecendo sobre corrosão nesse tipo de material, porque é importante a gente conhecer esse tipo de estaca, pelo tanto que isso tem sido usado. Tem fabricantes importantes desse tipo de estaca, vértice, torcisão,
Side Towers, vários outros, né, que têm trabalhado com esse tipo de estaca e tem fornecido a Incotep também, né, tem fornecido estacas interessantes, bem estudadas, com consultorias interessantes que têm buscado informações para o entendimento correto desse tipo de estaca, né, e a evolução desse material e o uso dele também, não somente em linhas de transmissão, já falei lá nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, isso é muito utilizado em outros tipos de obras, né? Aqui está mostrando aqui a execução, na verdade ela é feita através de um equipamento que é adaptado, né? Um torquímetro, e aí isso executa esse procedimento por torção, então isso como se fosse, mesmo de uma forma mais fácil de entender, um grande parafuso sendo fixado no solo, mas a questão realmente de corrosão, essa leitura do tipo de solo onde eu estou sendo aplicado, ela precisa ser conhecida e para que tenhamos definições melhores. Equipamento. A cravação de estacas pode ser feita por percussão, prensagem ou vibração. É o que a gente falou, né? Dos equipamentos vibratórios, dos martelos vibratórios, eu conhecer melhor esse assunto. Percussão e prensagem já é mais antigo, já é mais utilizado, já é mais conhecido do mercado, mas eu também preciso, como engenheiro de fundações, conhecer desse assunto até para entender a parte executiva da obra. A escolha desse equipamento deve ser feita de acordo com o tipo, dimensão da estaca, características do solo, condições da vizinhança, eu não posso afetar, a gente já falou isso em estacas pré-moldadas, é a mesma coisa, é o mesmo texto, né? Características do projeto e peculiaridades do local, isso é importante para nós definirmos, né, essas situações com critério, um critério realmente executivo importante, que precisamos buscar e entender profundamente esse tipo de aspecto, que não é, volto a repetir, o métier dos nossos cursos de graduação. Não por falta de conhecimento de alguns dos nossos professores, mas às vezes por muita falta de tempo para que a gente pesquise isso. Até essa sugestão de que mais visitas aconteçam em fábricas, né, de equipamentos, de verificar em obras quando estão sendo feitas execuções, visitas técnicas importantes, que até os próprios alunos podem buscar isso com outras empresas que trabalham, que estagiam. É importante esse conhecimento, porque é na prática, mesmo que a gente não for trabalhar com execução, se for trabalhar com outras áreas, planejamento, projeto, esse conhecimento ele é importante para a engenharia geotécnica, engenharia de fundações. Eu conhecer desses equipamentos, eu estar atualizado nos equipamentos que existem no mercado para oferecer realmente soluções que entrem de acordo com a norma, que entrem de acordo com a geotecnia e a estrutura de projeto e entrem de acordo com o que está previsto nos custos, né? Nos custos da obra, pensando também na produtividade, pensando também na segurança. São vários aspectos que se interligam, né? Muito importante a gente estar visualizando todas essas coisas, né? O sistema de cravação deve estar sempre bem ajustado e com todas as suas partes constituintes verificadas. A manutenção em dia, né? Tanto estruturais quanto acessórias, em perfeito estado, a fim de evitar o quê? Quaisquer danos que vão prejudicar o quê? As estacas, né? Então, eu preciso estar de olho no meu equipamento, ele tem que estar alinhado, ele tem que estar exatamente de acordo com tudo aquilo que eu prevejo, e eu preciso ter esse olhar crítico ali de manutenção preventiva, preditiva, manutenção periódica, e deve ser dimensionado o meu equipamento de modo a levar a estaca até a profundidade prevista sem danificar a estaca. Apesar de ser uma estaca metálica, ela ter mais resistência, vamos falar assim, de certo aspecto, à cravação do que uma estaca pré-moldada por causa das fissuras, né, do problema estrutural, eu também, aqui o texto é idêntico ao texto lá da pré-moldada, eu preciso tomar cuidados necessários para garantir que o meu equipamento leve a minha estaca na profundidade prevista em projeto, sem danificar a minha estaca.
Isso é importante, as duas coisas são importantes. Eu não posso danificar minha estaca, mas eu também tenho que levar minha estaca à profundidade prevista. E para isso eu tenho que ter um equipamento dimensionado para essa execução. Para essa finalidade, ou seja, a finalidade de evitar o dano na minha estaca e garantir que a minha estaca chega na profundidade projetada, o uso de martelos mais pesados e com menor altura de queda é mais eficiente do que o uso de martelos mais leves com grande altura de queda. Então, apesar dessa energia ser idêntica, martelos mais leves, altura maior do que martelos mais pesados e altura menor, a eficiência dos mais pesados em altura menor para evitar danos e garantir que a profundidade estabelecida em projeto seja atendida, é mais eficiente, então, eu usar martelos mais pesados com altura de queda menor. Quem está falando isso é a própria norma. A norma nos indica essa situação de forma clara e objetiva, né? Então, eu preciso tomar esse cuidado quando eu estiver determinando minha altura de queda em projeto. Essa altura de queda em projeto, o equipamento utilizado, eu preciso estar de acordo com a minha empresa executora, eu preciso ver o que está no mercado, eu preciso definir isso em função, né? Porque isso vai me definir minha nega, as questões de repique, tudo isso levando em consideração essa história dos equipamentos, né? A folga do martelo, texto idêntico, com uma diferença aqui em questão da folga inferior, né? Mas a folga do martelo e do capacete deve ser inferior a 3 centímetros em relação às guias do equipamento. Bate igual a das pré-moldadas. O formato do capacete deve ser adequado à seção da estaca e possui superfície de contato plana, garantindo planicidade da execução, né? Com encaixes com folga inferior a 2 centímetros. Aqui muda um pouquinho, porque a folga lá dos encaixes, lá, né, na pré-moldada é 3 centímetros. Aqui na metálica são só 2 centímetros, exatamente até pelas dimensões das chapas, né? Sendo periodicamente verificadas e corrigidas eventuais irregularidades. Essa vistoria periódica, pessoal, eu insisto nesse ponto aqui, que ela é necessária, normativamente falando, mas por controle de qualidade também. Eu tenho que verificar se algo está saindo do normal, isso em tudo na vida, para que eu possa agir antes que o problema venha, né? Então, isso é importante, essa periódica verificação e correção de eventuais irregularidades, tá? Suas dimensões externas devem ser compatíveis com as do martelo, de forma que a carga transmitida seja centrada. Essa carga transmitida não pode ter excentricidades, porque geram momentos não previstos e podem provocar danos não previstos, claro, né? Quando a cravação for executada com martelo de queda livre, devem ser observadas as seguintes condições. Aqui eu mostro uma foto aqui, pessoal. Interessante, né? Quando a gente tem fundações dentro de nível d'água, né? Mostrando tubos sendo cravados. E aí eu posso ter uma estaca mista, por exemplo, cravando um tubo até o fundo do rio, fundo do nível d'água aqui, esse tubo fazendo uma ficha dentro do leito do rio, e dentro dessa estaca eu posso executar uma escavação, uma injeção, uma estaca raiz, outro tipo de estaca ali dentro, mas aproveitando também dessa camisa metálica externa, camisa que vai ser cravada, se é por vibração, se é por cravação, se é martelo vibratório, o que é, e ela vai ter que obedecer todas as características de espessura de sacrifício, como uma estaca metálica, mesmo que internamente eu tenha uma estrutura de concreto, né? Isso é importante. Posso aproveitar dessa área de aço no cálculo da parte de concreto, então tudo isso é importante, né? Então, quando a cravação for executada com martelo de queda livre, então estou falando de martelo de queda livre, devem, ou seja, obrigatório observar as seguintes condições. Peso do martelo igual ou superior a 10 kN, então esse é o peso mínimo de um martelo em qualquer circunstância, um peso mínimo de um martelo nessas condições de queda livre em estaca metálica, ele tem que ser igual ou superior a 10 kN. Ele vai ter que ser igual ou superior a 30 kN para estacas com carga de trabalho entre 0,7 e 1,3 meganewtons. Isso é uma característica especial
para estacas com carga de trabalho entre 0,7 e 1,3. Para estacas com carga de trabalho superior a 1,3 meganewtons, a escolha do sistema de cravação deve ser previamente analisada. Eu tenho que ter um critério mais específico disso para garantir, né, a execuibilidade desse tipo de estaca, né? O uso de martelos automáticos ou vibratórios deve-se seguir as recomendações dos fabricantes. Olha a responsabilidade dos fabricantes em fornecer informações a respeito dos seus martelos e a nossa responsabilidade de verificar essas recomendações, criticar, discutir, aprender. Não é só aceitar também, não. A gente precisa entender que a gente precisa realmente buscar informações, o aprendizado correto a respeito disso, né? F4, cravação em si. Em casos correntes, é vedada, proibida, tal como lá nas estacas pré-moldadas, esse texto se repete. Em casos correntes, é vedada a utilização de elemento suplementar, denominado prolonga ou suplemento. Então, esse elemento é vedado, é proibido. Em casos excepcionais, somente é admitido seu uso em situações excepcionais, com um comprimento total limitado a 2,5 metros e com as necessárias alterações de nega e repique. Então, eu posso usar prolonga ou suplemento? Não devo, é vedado, só em casos excepcionais, limitando a 2,5 metros de comprimento, tá? E eu tenho que levar em consideração, no cálculo da nega e repique, as alterações pelo uso dessa prolonga. Então, tem que tomar cuidado, tá? Para a cravação de estacas através de terrenos resistentes, podem ser empregadas pré-perfurações. Então, eu vou passar com uma estaca metálica, travei num terreno resistente. Eu posso fazer uma pré-perfuração para passar uma camadinha lá, por exemplo, de pedregulho e continuar com a minha estaca? Posso. Eu posso fazer isso. Neste caso, esse eventual desconfinamento deve ser considerado pelo projetista de fundações. Eu tenho um eventual desconfinamento e um trecho da minha estaca que deve ser considerado lá no projeto de fundações. Então, esse é um cuidado que deve ser tomado, né? De qualquer maneira, a cravação final, tal como na pré-moldada, lembra disso, de concreto? De qualquer maneira, a cravação final deve ser feita sem influência deste recurso. Beleza? Finalizamos a primeira parte das estacas metálicas ou de aço nessa aula. Espero que vocês aprendam bastante, tenham obtido conhecimento técnico suficiente para sedimentar esse conhecimento, ver o paralelo que tivemos com as estacas pré-moldadas, muitas coisas parecidas, a folga lá, que uma era 3, a outra passou a ser 2 centímetros, mas a maioria permanecendo com as mesmas características, o cuidado que a gente tem que recalcular nega e repique quando a gente usa prolonga, a gente não ficar usando prolonga à torta à direita, isso não é permitido pela norma, os cuidados necessários, os tipos de estacas metálicas que a gente viu hoje. Espero que vocês estejam realmente adquirindo conhecimento, divulgando a informação, deixando o seu like, contribuindo para a divulgação do canal, deixando a sua pergunta, que eu farei questão de respondê-la, e deixo um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, gostaram dessa aula 83? Demos o primeiro passo dentro do anexo F, estacas metálicas ou de aço. Na próxima aula vamos dar continuidade. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Um forte abraço!